Paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, seja pelo canal Apologética Católicos Debates, seja pelo canal do ex-protestante Fábio Pentecoste. Dê o like, compartilhe para demais católicos, sempre visando que esses vídeos são para católicos. E lá embaixo, meus amigos, veja só, contribua com esse apostolado, pixtabeira674@gmail.com, está no nome da minha esposa Maria Juliana. É você que faz com que essas apologéticas cheguem a mais católicos e salve mais vidas. Meus irmãos, contribua. Você que não contribuiu ainda, contribua. Nos ajude nessa evangelização, nessa caminhada. Veja só, meus irmãos. Depois de trazer aí o dogma da grande mãe de Deus, a Theotokos, agora nós vamos falar da Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Eu vou mostrar na Bíblia que a Virgem Maria foi concebida, ela seja, foi criada por Deus antes da queda. Porque o pecador, como eu e você sabemos, ele não pode pisar na cabeça da serpente. Biblicamente, não. O pecador não pode pisar na cabeça da serpente. Só 3 na Bíblia pisam a cabeça da serpente. A Virgem Maria, em Gênesis 3 nós vemos a queda de Eva e de seu esposo. Aí o versículo 15, Deus está falando o quê? Numa nova mulher, numa promessa. Numa nova que pisará a cabeça da serpente. Em Gênesis 3,15, ali está a promessa. E um dos maiores pastores protestantes dos Estados Unidos, na atualidade, diz que aquele versículo de Gênesis 3,15 refere-se a Maria, mãe de Jesus. E que ela sim pisa a cabeça da serpente. Vejam, senhores protestantes, não foi os católicos que inventaram, não. Foi de vossas seitas que pregaram a respeito disso. Não é? Então ali está a promessa de uma mulher que foi criada antes da queda. E eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo aqui, que ela foi escolhida antes da queda, antes da desgraça. Mas vamos lá, o próprio Jesus diz aqui, ó. Jesus cita aqui o que também cita no capítulo 1 de Lucas, versículo 42. Veja só, vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa, quem é a árvore boa? A Virgem Maria, quer dizer santa, que a árvore é santa. E o seu fruto bom e seu fruto santo. Vamos analisar aqui, dentro do contexto teológico. Veja só, Isabel diz o que para a Virgem Maria quando vai visitar ela? Ave cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Que está no ventre? Jesus. Então, veja só, a árvore, bendita és tu. Veja, e bom é o seu fruto, o fruto bom. E bendito aquele que está no teu fruto, no teu ventre. No teu ventre. É o fruto do teu ventre. Veja, ou dizeis que a árvore é boa, Isabel disse isso, e o seu fruto bom, aqui está. Dentro do contexto teológico, Deus, Jesus é Deus, ele não pode. A Bíblia diz que ele é inacessível ao pecado. Não pode o pecado vir. Deus, meus irmãos, se encarnou no seio dessa mulher. Ele pegou carne, sangue e ossos dela. Está em João 1,14. E a palavra se fez carne. Onde? No seio dessa mulher. Se fez carne. Como é que Deus vai pegar uma carne se Maria é pecadora? Como dizem as heresias. Como é que Jesus vai pegar? Analisa comigo. Raciocina um mendo uma vez na vida por caridade. Faz essa caridade para você mesmo. Como é que Deus vai pegar, Jesus é Deus, vai pegar a carne pecadora de uma mulher e vai pegar o sangue pecador de uma mulher, os ossos pecadores de uma mulher, porque Jesus é o único que tem só carne e sangue, só tem a gênese da mãe. Aquele negócio lá que inventaram aquela mentira absurda, esses protestantes inventaram que debaixo da arca de Jesus estava a Arca da Aliança e o cromossomo de Jesus dizia que ele tinha um pai. Meus amigos, Deus é Espírito. Sabe onde é que está? Capítulo 4, 23 e 24 de João. Deus é Espírito. E procura adoradores para adorá-lo em Espírito. Porque Deus é Espírito.
Deus não pode ter uma relação sexual com Maria, não. Veja, foi o Espírito Santo. Em Lucas 1, o Espírito Santo. Então Jesus só tem, vamos dizer assim, a Gênesis. Porque eu tenho de meu pai e minha mãe. Você também tem, mas Jesus não, só da mãe. Como que Jesus vai pegar uma carne pecadora? Se nele habita corporalmente Deus. Toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Da divindade, quer dizer, de Deus. Deus, 100% na carne. Deus. Me responda. Se Jesus foi pecador, quando Jesus esteve aqui antes da ressurreição, me responda. Onde foi que Jesus pecou? A Bíblia diz, antes da morte de Jesus, ele era santo, não teve pecado. Por quê? Porque Deus não pode ter pecado e não pode vir do pecado. Como é que ele pode vir do seio de uma mulher pecadora? Vocês fazem isso por ignorância. Eu entendo a ignorância de vocês, porque eu já tive do vosso lado, eu tive a mentalidade que vocês têm hoje. Mas quem me abriu os olhos? A Bíblia. A Bíblia me abriu os olhos ao erro que vive o protestantismo hoje. Sabe o que disse um pastor para mim? Presta atenção, protestantes. Vocês calvinistas. Um protestante que não é calvinista disse para mim, olha só, protestante, e é adulterador de Bíblia, deturpador de Bíblia, disse para mim, Maria é santa, é nossa mãe e é virgem perpétua. Um pastor disse para mim no hospital. Como é que isso não consegue entrar na cabeça desses calvinistas? Por ignorância. Porque, veja, Jesus está falando o quê? Que por ignorância, aqui ele está falando do purgatório, está falando do pecado, e é um pecado contra o Espírito Santo. É um pecado contra o Espírito Santo quando dizemos que Maria é pecadora, porque no momento que nós dizemos que Maria é pecadora, nós estamos afirmando que Jesus é pecador, é um pecado contra o Espírito Santo. Mas que católicos não cometem esse pecado. Quem comete? Os protestantes. Apóstata. Não há perdão nem nessa vida nem na outra, se você seguir o texto aqui. Anteriormente aqui. Nem perdão nem nessa vida nem na outra. Ou seja, na outra nem que fosse para o purgatório, não teria perdão. Não teria como apagar esse pecado. Veja só. Ou dizeis que a árvore é boa, quem é a árvore é boa, a árvore é santa. Outra tradução, a árvore é santa, Maria. E quem é o fruto de Maria? O filho de Maria. E seu fruto bom, e seu fruto santo. Quem é o fruto de Maria? Jesus. É santo Jesus? Sim. Ou então dizeis, como os protestantes, depois da vírgula, ou dizeis que é má o seu fruto. Quando nós dizemos que Maria é pecadora, nós estamos dizendo o quê? Que Jesus, o fruto de Maria, também é pecador. Ou dizeis que é má o seu fruto. Mal? Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. É por Jesus que conhecemos Maria. Em todas essas revelações, em todas essas aparições, o que Jesus tem feito para mostrar a sua mãe. Jesus apresentou sua mãe ao mundo, nos dando ela, sua mãe, como nossa. Porque João, filho de Zebedeu, e Maria Salomé estavam ao pé da cruz. Filho, eis aí tua mãe. Daquela hora em diante levou para sua casa, dentro do contexto teológico, a casa de João é a igreja, tornou-se mãe da igreja. Somos filhos adotados de Maria. Filhos adotivos. Jesus é o primogênito, porque nós somos o primogênito de Maria, porque nós somos outros filhos de Maria. Jesus é o nosso irmão mais velho, como diz também, primogênito de Deus. Lá em Hebreus 1:6. Jesus é o primogênito de Deus também. Porque também nós somos filhos de Deus pelo batismo. Está claro, meus irmãos, aqui. Ou dizeis que é mau o seu fruto, porque está dizendo que a árvore é pecadora. A árvore é má, é pecadora, então está dizendo que Jesus é pecador. Sem raciocinar e sem pensar, estão dizendo isso. Porque em Jesus habita a plenitude de Deus, Colossenses 2:9, na carne de Cristo. Eles desprezam a carne de Cristo. Por isso diz que é símbolo, representação. E por aí vai. Ei, mas não para por isso aí não. Olha só. Existem passagens veterotestamentárias que falam da Virgem Maria. E que inclusive faz parte da liturgia mariana dos dias do ano, que se é empregado na liturgia mariana a Virgem Maria. E esse texto aqui é um. Além do Eclesiástico, além da sabedoria, também esse texto é um. Então aqui fala que ela foi... O Gênesis 3:15 se cumpre aqui, ó. O Senhor me criou como primícia.
de toda primícia de suas obras. Desde o princípio, antes do começo da terra. Então Deus já tinha criado a Virgem Maria, já estava no plano de Deus, porque Deus já sabia o que Eva e Adão iam fazer, sim. Eva, diz Santo Irineu no ano 144, disse: o nó que Eva deu com a desobediência, Maria desatou com a obediência. Então, uma do pecado, outra sem pecado. Uma Eva, outra ao contrário, ave. Segue o texto. Desde a eternidade fui formada, antes de suas obras dos tempos antigos. Veja só. Desde a eternidade. Aí o protestante disse: se não fosse a Maria, era a Joana; se não fosse a Joana, era a Josefa, era a Quitéria. Tudo heresia. De amarelo 24. Ainda não havia abismo quando fui concebida. Veja só. Concebida no seio da Trindade. E ainda as fontes das águas não tinham brotado. Ei, olha só. Outra passagem que fala da Virgem Maria. Tudo que você está vendo comigo é contexto teológico, tá? Eclesiastes 24, 24. Sou a mãe do puro amor. Quem é o puro amor? Jesus. Nós recebemos no batismo. Então, quando nós somos batizados, não só nos tornamos, dentro da razão teológica, das 3 razões teológicas do batismo, filho de Deus, como nos tornamos filho da Virgem Maria no batismo. Porque ela é mãe do puro amor e nós recebemos o amor no batismo. Uma das 3 virtudes teologais. De 1 Coríntios 13, 13. Sou a mãe do puro amor. Quem é o puro amor? Jesus. E do temor a Deus. Então, quem teme a Deus, esse santo temor é recebido no batismo. Um dos 7 dons efusos dados pelo Espírito Santo no batismo. Da ciência e da santa esperança. Veja só. Olha de quem a Virgem Maria é mãe. Do puro amor, Jesus. Do temor de Deus, os dons do Espírito, a mãe dos dons. Aí está. Do temor, da ciência e da santa esperança. Temor, ciência e esperança. Que são dons efusos do Espírito. E amor e esperança são 2 das 3 virtudes teologais. Que também é a fé, que é dada no batismo. Continua. Em mim se acha toda a graça. Ela é mãe da graça. Lucas 1, 28. Em mim se acha toda a graça. Lucas 1, 28. Ave cheia de graça. Não adianta os senhores protestantes virem com deturpação. Não, Maria não é cheia de graça, é agraciada. Porque no grego, charitomene significa cheia de graça. No grego, o original grego está charitomene. Charitomene. Charitomene significa cheia de graça. Ave cheia de graça. Aqui, ó. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Porque ela é a mãe de tudo isso. Porque tudo isso é quem? Jesus. 26. Vinde a mim todos os que me desejais com ardor e enchei-vos de meus frutos. Veja só. E nós vemos que a Virgem Maria, vou trazendo um dos outros dogmas, ela é a mãe dos frutos. Que é esses frutos? As virgens seguem suas pegadas. Rainhas, concubinas se convertem. E aí nós vemos os santos que se, né? E esse espelho que é a Virgem Maria de virgindade. As santas virgens. Então, isso aqui brotou em obra para o reino de Deus. Versículo 27 e 28. Pois meu espírito é mais doce que o mel, e minha posse mais suave que o favo do mel. Foi o que disse exatamente Isabel. Que tenho, que honra, que mereço que venha me visitar a mãe do meu Senhor. E aqui foi a própria Virgem Maria em Lucas 1, 46 que disse isso. 28, ó. A memória do meu nome durará por toda a série dos séculos. Eis que todas as gerações me proclamarão de bem-aventurado. Pra cá, tá. Oh, meu queridíssimo, nós estamos vendo aqui Imaculada Conceição. Imaculada Conceição de Maria. Tem um texto que é atribuído a ela, o Evangelho atribui a Jesus.
mas dentro do contexto teológico é atribuído a Jesus e a ela. Olha só. Veja só, a prova de que ela é verdadeiramente concebida sem pecado. Dentro do texto, contexto teológico aqui, fala da esterilidade de Israel, da antiga Israel, e fala dos frutos da nova Israel. A esterilidade da antiga Israel na pessoa de Eva, né? E a fertilidade da nova Israel na pessoa de Maria. Eva, antiga aliança, Maria, nova aliança. Veja só. 66 de Isaías, verso 7. Antes da hora, ela deu à luz. Por que antes da hora? Por que antes da hora? Antes da queda. Antes da queda, ela já tinha sido... Por que antes da hora? Porque antes da queda, essa hora aqui que está falando é a queda de Adão e Eva. A Virgem Maria já tinha sido escolhida e guardada desse pecado. Você está compreendendo? Antes da hora, tudo foi antecipado por Deus. Se você... Veja, ela deu à luz. Antes da hora, ela deu à luz. Antes de sentir dores, deu à luz um filho. Veja, a Virgem Maria não sentiu dores porque ela não tinha o pecado. Nem sangrou e nem... Está aqui a prova. A Bíblia está mostrando isso. Antes da hora, ela deu à luz. Veja só. Quando ela diz em Caná da Galileia a Jesus, João 2,4, ele já não tem mais vinho. O que é que Jesus disse? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Veja, antes da hora. Tudo foi antecipado. Ainda não era a hora de Jesus vir. Mas a Virgem Maria também sabia disso. Por isso queria antecipar a graça para que Jesus manifestasse que hora era isso. E não só ela, como até o diabo sabia também que não era a hora. A ponto de quando Jesus foi expulsar os demônios que estavam no aquele endemoniado de Gadara, o que foi que ele disse quando Jesus saiu da barca, botou os pés na terra, caiu nos pés de Jesus e disse: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus, filho do Deus vivo. Veja, vieste nos atormentar antes da hora. Então, tá claro isso aqui. Então veja, antes da hora, ela deu à luz, tanto foi antecipado. Por que antes da hora? Porque ela foi guardada desse pecado, antes das dores. Olha lá, ó. Antes de sentir as dores. Essas dores estavam dizendo o quê? Essas dores representam o quê? Aqui, o pecado. Por isso ela não era pecadora, por isso está aqui, está claro. Deu à luz um filho. Quem é o filho? Jesus. É o mesmo texto citado no capítulo 12 de Apocalipse. A mulher que está grávida, mas lá aparecem as dores. Aquelas dores é a da perseguição. Porque ali é a prefiguração da igreja. A Virgem Maria também, sim. Mas é a prefiguração, ela é a prefiguração da igreja. Ei, mas não para por aí não. Para encerrar, olha só. Sofonias 3, versículo 15 em diante. Mostra a Imaculada Conceição de Maria. Você também pode pegar Sabedoria capítulo 6, Sabedoria capítulo 8, a partir do versículo 21, tá? Não vai dar tempo de nós pegar não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti. Esse texto aqui, desde o versículo 14, faz referência à Virgem Maria, porque diz: o anjo entrou e saudou, ave cheia de graça. Aí no versículo 14 diz: solta gritos de alegria, filha de Sião. A mesma saudação. Tá? Esse texto se cumpre em Lucas 1. Esse texto aqui de Miqueias capítulo 3, a partir do versículo 14. Veja, o Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti. Qual era a sentença? Era herdar o pecado de Adão e Eva. Quando a criança já nasce, ela já nasce no pecado. Salmo 50, verso 7. Quando minha mãe me concebeu, eu já era pecador, disse Davi. Então, herdando, capítulo 5, versículo 19, diz que pela desobediência de Romanos, desobediência de Adão, todos foram constituídos pecadores. Então, todos já nasceram com o pecado de Adão. E o batismo corta esse pecado de Adão em nós. Por isso que as crianças são batizadas. Veja. E afastou o teu inimigo. Quem era o inimigo? O pecado. O Satanás está lá quando o diabo veio em Gênesis capítulo 12. Foi detido pela mulher, versículo 4. Deteve-se diante da mulher, foi detido. Em Eva não, Gênesis 3, verso 1. Ele não foi detido por Eva. Ele conseguiu engabelar Eva. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. A desgraça que Eva conheceu, essa não. A Virgem Maria não. Segue o texto. Veja, o Senhor está no meio de ti. Uma tradução que eu tenho aqui, se não me engano, é do Peregrino, vai dizer: tu estás grávida do Senhor. O Senhor está no meio de ti, quer dizer, o Senhor está no teu ventre. O Senhor está no teu ventre.
Se eu não estou enganado, é do Peregrino. Depois eu vou olhar, conferir isso. Naqueles dias se dirão em Jerusalém: não temas, Sião. Lucas 1:30. Não temas, Maria. Foi dito: não temas, Maria. Aqui, não temas, Sião. Não se enfraqueça os teus braços. Não temas, Maria. Encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás. Está lá. 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti. É esse versículo aqui que diz: o Senhor teu Deus está no teu ventre. Perfeitamente. Se eu não estou enganado, é a Bíblia do Peregrino. O Senhor teu Deus está no teu ventre. Veja, é mãe de Deus. Deus está no ventre da Imaculada. Segue o texto. Como herói salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Jesus significa o quê? Salvador. Ela é a mãe de Deus Salvador. O Deus conosco, Emmanuel. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti. Deixa só. E ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito, porque ela é a esposa do Espírito Santo. 18. Porque em um dia de festa, como em um dia de festa, suprimirei os que te feriram. Não era aqueles que armavam a cilada, Gênesis 3,15, para o calcanhar da mulher, que são os filhos da serpente, com a serpente, ó. Suprimirei os que te feriram. Tirarei a vergonha que pesa sobre ti. A vergonha, qual é? Do pecado foi tirada. A Virgem Maria foi concebida antes do pecado de Adão e Eva. Para ser guardada desse pecado. Deus fez isso. Aqui está, meus irmãos. Pacatá! Tá aí o dogma da Imaculada Conceição. Só lembrando, sabedoria. Vocês podem pegar a sabedoria, capítulo 8, versículo 21 em diante, vai dizer que nela não há pecado, não há mancha, porque ela é santa. Mas para o vídeo não ficar longo, tá bom. Dentro do contexto teológico, alguém pode dizer, esse texto se cumpre lá com Jesus. Esse texto fala de Jesus e da Virgem Maria. Esse Deus que aparece aqui é Jesus, tá? É Jesus. Meus irmãos, meta o dedo no like, lembrando que era para católica. Esses vídeos vai estar dentro de uma playlist. Só lembrando, a playlist tá lá o nome Marianos. Lá esses vídeos dos 4 dogmas. E agora vem aí pela frente o dogma da virgindade perpétua. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.